Bom dia. A Procuradora-Geral da República suspendeu a diretiva sobre o parecer do Conselho Consultivo sobre os poderes hierárquicos. Trata-se da diretiva que causou polémica. Os magistrados acusavam a Procuradoria de limitar a autonomia do Ministério Público. Lucília Gago suspende agora a publicação da diretiva em Diário da República até que seja emitido um parecer complementar. A nota da Procuradoria-Geral da República foi enviada esta manhã às redações. Afinal, o período de incubação do coronavírus é mais longo do que se pensava. Pode prolongar-se até 24 dias e não 14, como se previa até agora. Um estudo publicado hoje, realizado por 37 investigadores, revelou novas informações sobre a epidemia. A ausência de febre é mais frequente do que na SARS e na síndrome respiratória do Médio Oriente, o que leva a concluir que a detecção dos casos não pode focar-se na medição da temperatura. O mesmo sucede com a tomografia computadorizada, que detecta apenas sintomas de possível infecção em metade dos casos analisados. A amostra incluiu 1.900 doentes infectados por um novo coronavírus, diagnosticados até 29 de janeiro em 31 regiões da China. Por cá deram negativos os resultados das análises a mais 2 casos suspeitos de coronavírus. Os sintomas do cidadão brasileiro internado no Hospital de São João no Porto e da cidadã chinesa que estava internada no Hospital Corri Cabral em Lisboa não estão relacionados com a nova pneumonia viral. Os 2 regressaram da China, tinham febre alta e apresentavam dificuldades respiratórias, mas não estão infectados com o vírus. Não se confirma assim nenhum dos casos suspeitos em Portugal. As análises a 6 casos no total deram resultados negativos. E sobre os repatriados da China, a Diretora-Geral da Saúde revela que as 20 pessoas que estão em isolamento no Hospital Polido Valente vão repetir as análises clínicas para um novo despiste do coronavírus no final da semana. Vão repetir as análises no final desta semana, portanto, no final do período de isolamento profilático, para poderem ir completamente descansados para os seus domicílios e para a sua vida normal e para as suas famílias e amigos. E, portanto, está tudo programado para que no final desta semana, quinta ou sexta-feira, vamos acordar com eles. Morreram mais 108 pessoas na China nas últimas 24 horas. Pela primeira vez, de um dia para o outro, registou-se mais de uma centena de vítimas mortais. O número de mortos aumenta para 1.016. Quase todas as vítimas mortais das últimas horas viviam na província de Hubei, onde começou a epidemia. O número total de casos confirmados é agora de 42.638. Uma mulher de 55 anos e um bebê de 3 meses são os casos mais recentes de infecção por coronavírus detectados no Vietnã. O bebê está estável, mas em quarentena. O país soma, no total, 15 casos. A informação é revelada pela agência de notícias do país. No Japão, os passageiros mais idosos e com doenças crónicas a bordo do navio cruzeiro que está em quarentena devem ter permissão para sair. O desembarque pode realizar-se ainda hoje. Há no navio 135 pessoas infectadas. O Reino Unido declarou o novo coronavírus como uma ameaça grave e iminente à saúde pública. As autoridades de saúde do país reforçaram as medidas de segurança depois da confirmação de 4 novos casos positivos. São 8 os infectados por coronavírus no país. A clínica de Brighton foi encerrada temporariamente esta segunda-feira de manhã, depois de um médico ter sido diagnosticado com nova pneumonia viral. As autoridades britânicas estão a localizar os pacientes e os funcionários com que o profissional de saúde contactou enquanto o estabelecimento é desinfetado. Além deste médico, há um outro entre os 4 novos casos de coronavírus no país que levaram à declaração do vírus como ameaça grave e iminente de saúde pública. Todos tiveram contacto com o britânico, que foi infectado em Singapura e contaminou várias pessoas, incluindo uma criança, numa estância de esqui em França. Esta múltipla transmissão está a preocupar a Organização Mundial de Saúde. In recent days, we have seen some concerning instances of onward transmission from people with no travel history to China. The detection of this small number of cases could be the spark that becomes a bigger fire.
But for now, it's only a spark. Our objective remains containment. Em Yokohama, no navio cruzeiro Diamond Princess, foram detectados 65 novos casos de coronavírus, o que fez subir para 135 o número de infectados que estavam a bordo. As autoridades japonesas continuam a testar apenas quem tem sintomas e admitem que é difícil controlar tanta gente. Alguns especialistas defendem que cada vez que há uma infecção a bordo, os 14 dias de isolamento deviam começar do zero, mas não é isso que está a ser dito aos passageiros. I don't know why the clock isn't being reset. But the Japanese Health Authority appear to have it under control, and they are all geared up for February the 19th. Amazon e Sony juntaram-se à Ericsson e à LG na lista de empresas ausentes do Congresso Mundial de Tecnologia Móvel em Barcelona. A organização vai proibir a entrada a pessoas provenientes da província de Hubei, a mais atingida pelo coronavírus na China, na esperança de que não haja mais baixas de peso. No dia em que um laboratório australiano conseguiu isolar o coronavírus a partir de uma pessoa, Donald Trump continua a sugerir que a epidemia vai acabar em abril. A lot of people think that goes away in April with the heat, as the heat comes in. Typically that will go away in April. We're in great shape though. We have 12 cases, 11 cases, and many of them are in good shape now. Apesar do otimismo, as autoridades norte-americanas estão a investigar quase 400 casos suspeitos de nova pneumonia viral no país. Cientistas e investigadores reúnem-se hoje em Genebra, na Suíça, para tentar encontrar soluções no combate ao coronavírus. A iniciativa é da Organização Mundial de Saúde. Os especialistas querem identificar a origem do novo vírus que surgiu na cidade de Wuhan, na China. Um dos objetivos é desenvolver uma vacina e medicamentos adequados. O fórum vai durar 2 dias, decorre hoje e amanhã. Estão a aumentar as denúncias relacionadas com conteúdos de pornografia infantil e discriminação racial na internet. A linha Internet Segura registrou 700 casos no ano passado. Os dados são da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, que coordena esta linha de apoio para ajudar as vítimas de cibercrime e dar conselhos sobre comportamentos mais seguros. A linha Internet Segura, gratuita e confidencial, registrou mais de 670 denúncias relacionadas com pornografia infantil e 24 por discriminação racial. Também há denúncias de burla, furto de identidade, devassa da vida privada, ciberbullying e violência doméstica. Os estudantes portugueses são os que estão melhor preparados para usar a internet de forma segura. Um estudo internacional que compara 11 países destaca Portugal pela positiva. 85% dos estudantes dizem que aprenderam na escola a partilhar informação de forma responsável. Apenas 9% admite não ter percebido a importância de terminar, por exemplo, a sessão quando se usa um computador partilhado. 73% garante saber a importância de substituir a palavra passe com regularidade. Através dos inquéritos foi possível perceber que os filhos de pais com formação superior obtêm melhores resultados. E o nosso convidado em estúdio, Tito Moraes, fundador do projeto Miúdos Seguros na NET. Muito bom dia, obrigada por estar connosco. Obrigado pelo convite. Podemos ficar alarmados com os dados que surgiram de denúncias de casos de pornografia infantil? Eu acho que de alguma forma é natural. Este é um tipo de crime, é o crime, digamos, dos mais hediondos que há. E as pessoas estão sensibilizadas para a sua denúncia. E por outro lado, a APAV fez uma campanha, quando foi do relançamento da linha o ano passado, que foi quando assumiram a linha, foi em 2019, onde focou nos principais tipos de denúncia. E os principais tipos de denúncia eram conteúdos ligados também à pornografia infantil. Portanto, não deixa de ser, de alguma forma, natural que a maioria das denúncias seja nesse âmbito. Revela também que a campanha foi eficaz. Agora, aí nós estamos com um problema. É que a esmagadora maioria dessas denúncias têm origem em conteúdos que vêm de plataformas do Facebook, Instagram e outras. E o fundador e o CEO do Facebook, o Mark Zuckerberg, anunciou que iria adotar a encriptação ponto a ponto em todas as plataformas, o que é uma boa medida de segurança e protege a privacidade das pessoas, mas na prática vai trazer como resultado que todas essas denúncias de pornografia infantil se vão perder
porque as comunicações vão passar a ser encriptadas, logo não é possível detectar se estão a ser transmitidos conteúdos de pornografia infantil ou não. Nesse sentido, para cima de 100 organizações no domínio da proteção da criança e promoção dos direitos da criança a nível internacional escreveram uma carta aberta ao Mark Zuckerberg a pedir uma moratória para que não adotasse já a encriptação ponto a ponto em todas as suas plataformas, mas que arranjássemos uma solução que consigamos equilibrar aqui o direito à privacidade nas comunicações com os direitos das crianças. E essa solução já existe? O que é que se pode fazer? Essa solução compete aos técnicos desenvolverem e arranjarem. Que seja do meu conhecimento, não. Daí a moratória que foi pedida. Que fique claro, eu sou favorável à encriptação nas comunicações como uma boa medida de preservação da segurança e da privacidade das pessoas, mas sou também favorável à promoção dos direitos das crianças e à prevenção da exploração sexual das mesmas. E nós temos que arranjar aqui, assim, uma solução que consiga fazer o equilíbrio entre esses dois valores tão importantes. Muito bem. Há mais para falar sobre este assunto. Peço-lhe só certeza. uma breve pausa para ouvirmos aqui a reação do Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Há pouco ficamos a saber que a Procuradora-Geral da República suspendeu a diretiva sobre o parecer do Conselho Consultivo sobre os poderes hierárquicos, a diretiva que causou polémica. António Ventinhas, bom dia, obrigada por estar connosco. Fica satisfeito com esta suspensão? Muito bom dia. Eu ficaria satisfeito se fosse revogada a diretiva. Esta suspensão não resolve nada, aliás, vem trazer mais ruído a esta questão, uma vez que pede um novo parecer ao Conselho Consultivo sobre uma das matérias sobre o qual o Conselho Consultivo já se tinha pronunciado, ou seja, a confusão irá aumentar ainda mais e, portanto, pensamos que todo este processo tem sido muito mal conduzido desde o início. Desde que foi dada a diretiva, já foi emitida uma nota de imprensa da Procuradora-Geral, foi suspensa a diretiva, foi feito um novo pedido ao Conselho Consultivo, ou seja, o que demonstra que nada disto está claro, nada disto tem sido devidamente ponderado. Mas vê nesta suspensão um recuo por parte da Procuradora-Geral da República em relação a este assunto? O que nota relativamente a esta matéria é que essa Procuradora só tem dúvidas relativamente a um dos pontos que é bastante polémico da diretiva, ou seja, relativamente ao outro não terá, a outros pontos que são extremamente importantes, não terá dúvidas. Portanto, digamos que ela tem dúvidas sobre o próprio parecer do Conselho Consultivo que se apressou, digamos, a transformar em diretiva. Portanto, essas dúvidas deviam ter surgido antes, terem sido transformadas em diretiva. Não é? Portanto, ficam agora à espera do que vai dizer este parecer complementar. Não, nós até já, digamos, já suspeitamos o que é que irá dizer, mas isso é outra questão. E pode avançar-nos então com essa informação? Não vou avançar, mas é evidente. Será ou não favorável às vossas reivindicações? Relativamente a esta questão, nós temos, e faça como todo este processo tem conduzido, a única forma, digamos, de poder haver uma ponderação séria sobre tudo isto, e o processo ser feito tudo como deve ser com a devida ponderação, era com a imediata revogação da diretiva e... Mas acredita que isso vai acontecer? Isto é uma questão de... O que eu estou a dizer é o que deveria ser feito. Se irá acontecer ou não, não cabe à Procuradora-Geral, mas isso era o que deveria ser feito. Muito bem. António Ventinhas, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público espera agora então este parecer complementar e espera que seja revogada a diretiva. Voltamos à conversa com o nosso convidado em estúdio, Tito de Moraes, sobre os dados recentes da pornografia infantil na internet. Falávamos há pouco que a denúncia de casos resulta do bom funcionamento da linha de apoio à vítima, não significa que aumentaram o número de casos. De qualquer forma, poderá querer sim, também pode dizer isso, e dizer. pode também querer dizer que a campanha que a APAV fez foi uma campanha eficaz. Não é? Mas não deixa de ser assustador o facto de conhecermos os dados de que as fotografias partilhadas são partilhadas, e passo a expressão, pelas próprias crianças, nestes casos de pornografia infantil. Um dos dados assustadores da Internet Watch Foundation, que é uma organização britânica que também gera uma linha de denúncia e que colabora com diversos países,
diz-nos que a idade das crianças que partilham vídeos de si próprias em atos sexuais tem vindo a baixar, encontrando-se vídeos de crianças tão novas quanto os 7 anos. Portanto, a partilharem, a filmarem-se e a partilharem essas fotografias ou serem aliciadas e depois alvo de mecanismos de chantagem através da internet. E isso, de facto, é preocupante e, mais uma vez, vem sublinhar a necessidade do Facebook impor uma moratória relativamente à questão da encriptação ponto a ponto que ocorra ao longo de todas as suas plataformas, porque tenho a ideia que são cerca de 80% das denúncias têm origem em plataformas de Facebook. Portanto, o que é que aconteceria? Nós perdíamos 80% das denúncias. Estatisticamente era um resultado extremamente... era um alto sucesso, estou a ser irónico, claro, não é? Portanto, as redes sociais podem lutar contra isto. Relativamente ao controle dos pais, o que é que pode ser feito ainda mais? Têm vindo a ser alertados para estas questões, mas é uma situação muito difícil de controlar a 100%. E a chave são, digamos, 2 ou 3 questões. Uma é nós termos a noção de que precisamos de acompanhar os nossos filhos na utilização que eles fazem destas tecnologias. E aí temos um problema, porque começamos a usar tablets e smartphones quando eles têm 3 anos como uma ama seca, porque é confortável pôr o menino a ver um desenho animado no YouTube ou noutra plataforma de vídeo enquanto nós estamos a jantar no restaurante. Isso tem um custo enorme, é que nós estamos a criar uma rotina que depois, ao fim de 1 ano, se instala e que é impossível depois de reverter. Portanto, aliás, as crianças acabam por saber mais das tecnologias do que os próprios pais. De alguma forma, em alguns aspectos, digamos na parte mecânica muitas vezes sim, mas não têm, por exemplo, o pensamento crítico para, por exemplo, eu estava a ver... Quando abriu esta peça, falou num estudo. Eu não sei exatamente que estudo é esse, mas hoje, para além de ser o dia da internet mais segura, é o dia dos estudos sobre a internet mais segura, porque já havia referidos pelo menos 3. Os dados são positivos para Portugal relativamente aos estudantes. Mas agora vamos analisar. Eu vi um dos estudos, por exemplo, que dizia-nos assim: Portugal, escolas portuguesas as mais eficazes, no topo da lista na segurança na internet. E nós vamos ver esse estudo, à origem, e não é escolas portuguesas, é alunos do 8º ano. Ora, extrapolar do 8º ano para as escolas portuguesas é um passo daqueles, não é? Depois, vamos esmiuçar mais um bocadinho. Eu não sei se essa amostra de alunos do 8º ano é ou não é representativa, mas ok, vamos imaginar que até que seja. Mas depois continuamos a ler e vemos que Portugal, para participar nesse estudo, teve que pagar 100 e tal mil euros. Isso aí, juntando ao fato anterior, já começa a... isto é um bocadinho como aqueles prémios que eu para receber tenho que pagar. E depois, quando vemos que é um organismo do Estado, um instituto público, que paga para isso, a gente começa a dizer, isto aqui há uma agenda por trás. E a agenda tanto pode ser do organismo do Estado, não é? Porque ainda para mais está ligada às questões da avaliação da educação, como pode ser da própria empresa que faz o estudo, que está a ver, porque o estudo é de 2018, porque é que ele surge em 2020, não é? Que pode estar a ver se consegue ir buscar mais algum convencendo o Estado. Portanto, os dados podem não ser isentos relativamente a esta questão. É isso, e nós temos de ser muito críticos. Mas qual é a sua percepção relativamente a isso? Relativamente à relação que os estudantes portugueses têm com a internet, crianças e jovens? Há um diferencial enorme entre aquilo, não é só isso, não é só nas crianças e nos jovens, é nos adultos também, entre aquilo que nós dizemos que fazemos e aquilo que fazemos efetivamente. E é esse gap, essa lacuna, digamos, esse afastamento que nós precisamos de preencher. Que os alunos conhecem a teoria e nos estudos podem aplicá-la e na prática fazer outra coisa totalmente diferente. É isso. E os alunos e os miúdos sabem, por exemplo, que repetir aquilo que os pais querem ouvir. Eu só tenho amigos que conheço mesmo na minha lista de amigos. Porquê? Porque sabem que é isso que os pais querem ouvir, que os pais os deixam em paz, não os azucrinam a cabeça quando lhes dizem isso, ficam sossegados. Portanto, os alunos e os filhos muitas vezes repetem aquilo que sabem que nós adultos queremos ouvir para nós o deixarmos
de os chatear. Portanto, terá de haver um controle ainda maior por parte dos pais e das redes sociais. Eu não chamo controle, porque isso também vai fazer com que eles procurem fugir. Ninguém gosta de ser controlado, não é? Portanto, eu chamei um acompanhamento. Nós temos que arranjar razões para utilizar estas ferramentas com os nossos filhos, não é? E não faltam. Para fazer exercício, pegarmos num smartphone e irmos fazer um geocaching, usando os serviços de GPS, fazer tipo uma caça ao tesouro. E por aí conseguimos, usando a tecnologia, sair da frente dos ecrãs de videojogos para conhecer as redondezas dos locais onde vivemos, os pontos de interesse turístico que têm, e descobrimos ao fim e ao cabo onde vivemos, por exemplo. Não é? E esta é uma das formas, existem outras. Não é? Muito bem. Muito obrigada por ter estado connosco. Nada, obrigado pelo convite.